Soubemos que você comprou um apartamento. Viemos morar e fazer as pazes. Meu filho Rafael e minha nora Bruna disseram, parados na porta. Depois de 6 meses me jogando fora como um bicho, agora eles queriam voltar. Mas o que viram ao entrar os deixou paralisados. Meu nome é Lúcia, tenho 66 anos. Eu nunca imaginei que as pessoas que mais amei neste mundo me trairiam de uma forma tão cruel. Tudo começou no dia em que meu marido, Roberto, se foi. Por 45 anos, eu fui a esposa exemplar, a mãe que se sacrificou pela família, a mulher que nunca disse não quando precisavam de mim. Eu cozinhava, limpava e dava conta de tudo, sem pedir nada em troca. Quando Roberto morreu de ataque cardíaco, há 2 anos, meu mundo desabou. A casa onde construímos nossos sonhos virou um lugar vazio e silencioso. Nos primeiros meses, Rafael e Bruna ainda vinham me visitar. Eles me confortavam e prometiam que eu nunca estaria sozinha. Somos uma família, mãe, Rafael dizia, me abraçando. Estaremos sempre aqui por você. Acontece que era tudo mentira. Aos poucos, as visitas ficaram raras. Os telefonemas, mais curtos. Sempre que eu ligava, Bruna desligava dizendo que estava ocupada. Rafael parou de responder minhas mensagens. Eu me tornei um fardo, uma velha incômoda, estragando a vida perfeita deles. 6 meses atrás, vivi o momento mais humilhante da minha vida. Rafael e Bruna apareceram em casa com uma atitude completamente diferente. Chega de abraços ou sorrisos falsos. Bruna usava um vestido vermelho impecável, o cabelo perfeitamente arrumado, me olhando como se eu fosse uma barata. Rafael segurava uma pilha de papéis, o rosto mais frio do que eu jamais tinha visto. Mãe, precisamos conversar. Rafael disparou, sem nem cumprimentar. A Bruna está grávida e precisamos de mais espaço. Esta casa é grande demais para uma pessoa só. Foi como uma facada no peito. O que você está dizendo? Perguntei tremendo. Bruna sorriu cruelmente. Quer dizer que você precisa se mudar. Nós vamos morar aqui. Você pode encontrar um apartamento menor, algo que se ajuste às suas necessidades. Mas esta é a minha casa, gaguejei. Eu vivi aqui com seu pai. Este lugar guarda todas as nossas memórias de família. Rafael respondeu com aspereza. Memórias não pagam o boleto. Além disso, legalmente, a casa também é minha. Roberto havia incluído o nome de Rafael na escritura para evitar problemas futuros. Nunca imaginamos que nosso próprio filho expulsaria a mãe de casa. Não faça isso comigo, implorei, as lágrimas escorrendo. Eu sou sua mãe. Eu te criei e sacrifiquei minha vida inteira por você. Bruna gargalhou, debochada. Chega, Lúcia. Para de se fazer de vítima. Você sempre foi um peso morto na nossa vida. O Roberto sabia disso também, só não teve coragem de falar. Aquela frase imunda pisoteou a memória do meu falecido marido. Você tem 1 semana para fazer as malas, Rafael disse, desviando o olhar. Depois disso, vamos trocar as chaves. 1 semana? Gritei em desespero. Onde eu vou morar? Não tenho dinheiro para alugar um lugar decente. Bruna acariciou a barriga. Isso não é problema nosso. O bebê precisa de um lar estável. Naquela tarde, eles foram embora e eu desabei no chão da sala da minha própria casa. Por 45 anos, eu tinha dado tudo àquela família. Abri mão dos meus sonhos, das minhas ambições, da minha própria vida para ser a esposa e mãe perfeita. Passei noites em claro cuidando de Rafael quando estava doente. Trabalhei em turnos extras para ajudá-los nos primeiros anos de casamento. Eu era o refúgio deles sempre que tinham problemas. E era assim que me pagavam, me jogando fora como lixo. Os dias que se seguiram foram os mais sombrios da minha vida. Caminhar por aquela casa, sabendo que ela não me pertencia mais, rasgava meu coração. Cada canto gritava lembranças. Ali estava a mesa onde Roberto tomava café e lia o jornal. Ali, a poltrona onde ele me abraçava enquanto víamos TV. Naquele canto, a escrivaninha onde paguei as contas mês após mês. Embalei meus pertences com mãos trêmulas.
45 anos de casamento condensados em apenas 6 caixas de papelão. Fotografias amareladas. A baixela que minha mãe me deixou. Alguns vestidos que eu não usava mais. Livros de receitas cheios de anotações. Tudo o que eu era de repente parecia pequeno, fácil de descartar. No dia em que saí, eles nem se deram ao trabalho de aparecer. Deixei as chaves sobre a mesa da cozinha com um bilhete. Sejam felizes. Chamei um táxi e levei minhas caixas para o único lugar que eu podia pagar. Um motel caindo aos pedaços em uma área mais afastada de São Paulo. O quarto era minúsculo e úmido, com paredes manchadas e uma janela que dava para um beco cheio de lixo. A cama rangia a cada movimento. O banheiro era compartilhado com outros 5 hóspedes. À noite, havia brigas e música alta tocando no talo. Aquele era meu novo lar, minha recompensa após uma vida inteira de dedicação. Nos primeiros dias eu nem conseguia comer. Fiquei deitada olhando para o teto rachado, perguntando onde eu tinha errado. Quando Rafael se tornou tão cruel? Em que momento eu criei alguém capaz de abandonar a própria mãe? Liguei muitas vezes. O número de Rafael tocava 1, 2, 5 vezes e ia para a caixa postal. Filho, é a mãe. Eu só quero saber como vocês estão. Me liga quando puder. Ou ele nunca ligou de volta. Mandei mensagem para Bruna, implorando para perguntar sobre a gravidez. Bruna, sei que é um momento difícil, mas sou avó do bebê. Por favor, me diga como você está. Horas depois, veio a resposta. Pare de nos incomodar. Não queremos nada com você. As semanas seguintes se tornaram uma rotina de sobrevivência. Todas as manhãs, eu caminhava pelo bairro procurando trabalho como faxineira ou cuidadora de idosos. Aos 66 anos, ninguém queria me contratar. Você está muito velha, eles diziam com um sorriso educado. Tente algo mais fácil. Mais fácil? Minha vida inteira tinha sido fácil e ordenada. E veja onde eu terminei. Eu comprava a comida mais barata, pão amanhecido em promoção, algumas latas de atum, frutas quase estragando. Alguns dias eu fazia apenas uma refeição para esticar o pouco dinheiro. Após 2 meses, eu tinha perdido uns 5 quilos, as roupas largas, o rosto magro. Ninguém se importava. As noites eram o pior. Eu ficava ali, ouvindo o barulho da cidade. Com saudades do silêncio da minha antiga casa. Com saudades do calor de Roberto ao meu lado. Eu chorava em silêncio para que os outros hóspedes não ouvissem. Uma noite, a mulher do lado bateu na parede e gritou: Cala a boca, sua velha chorona! Alguns de nós precisam dormir. Pela primeira vez desde que saí de casa, me senti humilhada até os ossos. Mesmo naquele lugar horrível, eu ainda era um incômodo. Um dia, ao passar por um shopping, vi Bruna saindo de uma loja de bebê carregando sacolas caras. A barriga tinha crescido. Ela estava radiante. Entrou em um sedã prateado novinho que eu nunca tinha visto. Claramente, eles estavam gastando o dinheiro que deveria ter sido para manter a casa. Corri atrás dela chamando seu nome. Bruna, espere. Ela se virou e me viu, em um vestido velho e manchado, sapatos gastos, cabelo despenteado. O olhar de nojo em seu rosto doeu mais do que qualquer soco. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, olhando em volta como se tivesse medo de que alguém a visse comigo. Eu só queria saber como vocês estão, ofeguei. Como está meu neto? Seu filho está bem e vai continuar bem, desde que fique longe de você. Bruna bateu a porta e ligou o motor. Por favor, Bruna. Deixe-me. O carro acelerou, me deixando parada na calçada, murmurando sozinha como uma louca. As pessoas que passavam me olhavam com pena ou aborrecimento. Uma mulher descartada, implorando por migalhas de atenção de uma família que não a reconhecia mais. Naquela noite, sentada na cama velha e bamba, tomei uma decisão. Eu não imploraria mais. Não me humilharia por migalhas de afeto de traidores. Se eles queriam me tratar como se eu estivesse morta, então eu estaria morta para eles. Mas o destino, como de costume, tinha outros planos.
2 semanas após aquele encontro humilhante, enquanto arrumava meus poucos pertences, encontrei algo que mudaria tudo. No fundo de uma caixa, embrulhado em jornal velho, havia uma pilha de cartas que eu não via há anos. Cartas que Roberto havia escrito, mas nunca me entregou, guardadas em sua gaveta particular. Minhas mãos tremeram ao abrir a primeira. A caligrafia familiar do meu marido apareceu na página amarelada. Minha amada Lúcia, se você está lendo isto, significa que não estou mais com você. Há coisas que nunca disse. Segredos que guardei para te proteger. Mas agora você precisa saber de tudo. Eu estava tremendo tanto que quase deixei a carta cair. A voz de Roberto parecia ecoar do outro lado, me contando o que ele havia mantido escondido por décadas. Antes de te conhecer, eu trabalhei com imóveis. Com minhas economias e alguns investimentos de risco, comprei vários terrenos na periferia de São Paulo. Na época, eram baratíssimos. Ninguém os queria porque ficavam longe de tudo. Pensei que talvez um dia valessem alguma coisa. O tempo passou e eu me esqueci deles. Quando nos casamos, não mencionei para que você não se preocupasse com um dinheiro que poderia nunca existir. A papelada está em um cofre no Banco Paulista Prime, número 1247. A chave está atrás da nossa foto de casamento, presa com fita adesiva. Lúcia, se algo me acontecer, esses terrenos provavelmente valem uma fortuna agora. A cidade cresceu por ali. Shoppings, prédios de apartamentos. Tudo o que eu sonhei que poderia acontecer se tornou realidade. Prendi a respiração. Larguei a carta e corri para a foto de casamento que eu havia guardado entre minhas poucas coisas. No verso da moldura, sob a fita adesiva antiga, meus dedos tocaram uma pequena chave gelada e entendi que o jogo tinha mudado. Assim como a carta dizia. Com o coração acelerado, continuei lendo as cartas restantes. Roberto tinha registrado tudo. Números de lote, localizações exatas, plantas antigas, até fotos de terrenos vazios tiradas nos anos 70. Ele havia comprado 12 terrenos, todos em áreas que eu sabia serem agora as mais valorizadas de São Paulo. Não te contei porque você era feliz com a nossa vida simples, dizia outra carta. Mas se um dia eu me for, quero que você saiba que nunca foi deixada desprotegida. Você é a mulher mais forte que eu já conheci. Mais forte do que pensa. Se alguém te machucar, lembre-se que você tem a força para se defender. Assinado. O marido que sempre te admira, Roberto. Abracei a pilha de cartas e chorei por horas. Roberto, meu cavalheiro, ainda estava cuidando de mim em silêncio, mesmo depois de morto. Ele havia antecipado o momento em que eu precisaria de recursos. Ele havia secretamente arranjado meu futuro. Na manhã seguinte, fui ao Banco Paulista Prime. Minhas mãos estavam suadas enquanto eu entregava a chave ao caixa. Cofre número 1247. O jovem olhou para cima. Posso ver sua identidade? Entreguei minha carteira de motorista, as mãos ainda tremendo. Ele verificou uma lista e depois me olhou com simpatia. Senhora Lúcia, este cofre não é aberto há mais de 2 anos. Tem certeza de que é seu? Eu assenti. Pertencia ao meu marido. Ele faleceu há 2 anos. Eles me levaram para uma sala particular e abriram o cofre. Dentro, havia pilhas de documentos, escrituras, plantas e algo que me tirou o fôlego. Um envelope lacrado com a etiqueta. Para a minha guerreira, quando você descobrir quem realmente é. Dentro havia uma avaliação atualizada 6 meses antes de Roberto morrer. O valor total dos 12 terrenos era de 12. R$ 1.000. 1.000. Caí na cadeira de plástico, a sala inteira girando. Eu era uma milionária. Eu estava morando em um motel caindo aos pedaços, comendo restos, sendo humilhada pela minha própria família, enquanto uma fortuna inteira me esperava em silêncio. Mas, mais importante do que o dinheiro, era o que isso significava. Liberdade, autonomia, a capacidade de tomar minhas próprias decisões pela primeira vez em décadas. Naquela tarde, voltei ao meu quarto e tracei um plano meticuloso. Nada de movimentos precipitados.
Rafael e Bruna tinham jogado sujo. Eles calcularam cada passo para me derrubar. Agora era a minha vez, e eu faria melhor do que eles. Nos dias seguintes, contratei um advogado imobiliário de confiança, o Dr. Ricardo Alencar, e exigi discrição absoluta. Quero vender parte dos bens sem que ninguém me rastreie como proprietária. Ele assentiu. Quer usar uma entidade corporativa? Sim, um nome que não possa ser vinculado a mim. Formamos uma empresa de fachada chamada Porto Futuro Empreendimentos Limitada, com o Dr. Alencar como representante legal. Em 8 semanas, vendi os primeiros 4 terrenos, levantando 600 reais, 1.000 reais, 00. Mantive os terrenos restantes como investimento de longo prazo. Com esse dinheiro, iniciei uma metamorfose silenciosa. Mudei-me para um hotel limpo e discreto no centro de São Paulo. Depois fui a um salão de beleza. Corte de cabelo moderno, tinta para cobrir os brancos, manicure, pedicure, tratamento de pele. A mulher no espelho não era mais a Lúcia perdedora que saiu de um motel. Era uma Lúcia com propósito. Comprei algumas roupas novas, elegantes, mas discretas, sapatos bons, mais confortáveis, acessórios minimalistas. Eu queria parecer uma mulher de sucesso, mas não chamar a atenção se por acaso cruzasse com alguém na rua. O próximo passo era descobrir os pontos fracos de Rafael e Bruna. Por conselho do Dr. Alencar, contratei um detetive particular. Pedi que ele revisasse as finanças, locais de trabalho, renda, dívidas, o que eles estavam pagando na casa que costumava ser minha. Uma semana depois, os resultados não me surpreenderam. Rafael tinha feito um financiamento na casa. Devia ao banco 10 reais. Mihir 000 em parcelas atrasadas. O salário dele mal cobria a mensalidade, as contas de consumo e os gastos com a gravidez de Bruna. Eles estavam vivendo acima de seus meios, exibindo uma fachada brilhante sobre bolsos vazios. Bruna havia largado o emprego para se concentrar na gravidez. Então eles dependiam totalmente da renda de Rafael. De acordo com a investigação, os dois brigavam por dinheiro muitas vezes. Os vizinhos até os ouviram gritando à noite. Apertei os lábios. A ganância os tinha levado a me expulsar. Agora seria a corda que os amarraria. Não me apressei. Eu sabia que a vingança servida fria é sempre mais eficaz. Por alguns meses observei-os de longe, aprendendo suas rotinas, fraquezas, medos. Eu os seguia discretamente quando iam ao shopping, à clínica, à casa de amigos. Uma tarde, sentada em um café em frente à minha antiga casa, eu os vi discutindo ferozmente no quintal. Bruna apontava e gritava. Rafael segurava a cabeça como se estivesse desamparado. Mesmo sem ouvir as palavras, a linguagem corporal dizia tudo. Eles estavam em crise. Naquela noite, abri meu laptop e comecei a procurar um imóvel para comprar. Não era qualquer um. Eu precisava de um símbolo claro. Depois de algumas horas, encontrei uma cobertura no prédio mais luxuoso da cidade, a Torre Vista Alta. Quaralzi, segundo andar, 4 quartos, 3 banheiros, um terraço com vista panorâmica, acabamentos de alta qualidade, por 9.000 imkiros, Melzi 00. Paguei 60% à vista e financiei o restante pelo Porto Futuro Empreendimentos Limitada. Perfeito. Era o oposto completo da imagem de viúva falida que pintaram de mim. Exatamente o que eu precisava para a próxima fase. Na manhã seguinte, liguei para o corretor. Quero comprar a cobertura na Torre Vista Alta. Maravilhoso! Quando gostaria de visitar? Não precisa de visita. Vou dar o sinal hoje e fechar em 45 dias. A linha ficou em silêncio por alguns segundos. Desculpe, a senhora disse à vista? Isso mesmo, o dinheiro está pronto agora. Naquela tarde, assinei o contrato e me tornei proprietária da cobertura mais cobiçada. Quando o molho de chaves pousou na minha mão, eu soube que era hora de uma nova rodada. Entrei no apartamento. Tetos altos, vidro do chão ao teto com vista para o skyline de São Paulo, mármore italiano, cozinha cheia de eletrodomésticos de aço inoxidável de última geração,
Um terraço privado tão grande quanto a casa inteira em que vivi com Roberto. Mas eu não estava lá para admirar. Eu estava lá para trabalhar. Contratei uma equipe de design de interiores de primeira linha. Poder silencioso, sofás de couro creme, mesas de vidro e aço, arte contemporânea, plantas imponentes. Tudo tinha que projetar a imagem de uma mulher que controla o jogo, não a viúva humilhada que eles se lembravam. Enquanto os interiores estavam sendo finalizados, o investigador trouxe más notícias para eles. Rafael foi demitido da construtora depois de repetidos atrasos e brigas com o chefe. Sem o salário, eles não conseguiam pagar o financiamento da minha casa, onde planejavam criar o filho depois de chutar a mãe para fora. Bruna, grávida de 7 meses, procurava desesperadamente por trabalho. Ela voltou para a antiga firma, mas o cargo já havia sido preenchido. Eu a vi sair do prédio em lágrimas, segurando a barriga, o pânico estampado no rosto. Aquele era o momento que eu estava esperando. À tarde, sentei na sacada da cobertura quando o telefone tocou. Era o Dr. Alencar. Notícia quente, senhora Lúcia. O banco iniciou o processo de execução hipotecária da casa onde seu filho está morando. Eles perderam 3 pagamentos. Quanto tempo falta para eles perderem a casa legalmente? Cerca de 2 meses se não quitarem. Quer que eu investigue mais a fundo? Sim, e mais uma coisa. Compre essa hipoteca. Quero me tornar a credora deles. Ele hesitou por um momento. Incomum, mas tecnicamente viável. Tenho certeza. 2 semanas depois, através da Porto Futuro Empreendimentos Lianadeusen, eu me tornei oficialmente a nova credora da antiga casa. De agora em diante, Rafael e Bruna deviam a minha Porto Futuro Empreendimentos Li. Todo o saldo restante do financiamento e estavam atualmente R$10.000 em atraso. É claro que eles não tinham ideia. Eu ainda não mostrei minhas cartas. Eu queria que eles sentissem o mesmo desespero que eu senti. Contratei uma empresa de cobrança para aplicar pressão, ligações diárias, cartas de aviso, visitas em casa. Tudo legal, mas firme o suficiente para mantê-los acordados à noite. Ao mesmo tempo, deixei alguns comentários vazarem na vizinhança. Naquele tipo de lugar, as notícias viajam rápido. Logo, todos sabiam que a família perfeita de Rafael e Bruna estava falindo. O investigador relatou que Bruna teve que vender o carro novo para conseguir dinheiro. Um dia, eu a vi parada no ponto de ônibus com um vestido de gestante verde amassado, carregando sacolas de supermercado do mais barato da região. Tomei um gole do meu chá enquanto o vento frio soprava pela sacada alta. O tabuleiro tinha virado, e desta vez era eu quem estava fazendo o movimento. O contraste era gritante. Bruna não era mais a mulher arrogante que me expulsara de casa. Rafael estava dirigindo um táxi à noite para fazer um bico. Uma noite, eu o segui e o vi parado em uma esquina perigosa, esperando corridas, com o rosto de um derrotado. Aquele que me chamou de peso morto agora parecia carregar o mundo inteiro nas costas. O que mais me satisfazia? Eles brigavam constantemente. Os vizinhos diziam que os gritos deles ecoavam na rua à noite. Bruna culpava Rafael por perder o emprego. Rafael gritava de volta que ela deveria estar trabalhando em vez de reclamar o dia todo. Sua mãe estava certa. Você é inútil e nunca vai melhorar. Aquela frase de Bruna, segundo Dona Célia, minha ex-vizinha, me fez perceber. Acontece que Bruna era mais próxima da minha ex-sogra do que eu pensava. E claramente aquela mulher tinha uma avaliação muito clara do próprio filho. Era hora do próximo golpe. Comprei a dívida comercial ligada ao prédio de escritórios onde a construtora que demitiu Rafael estava sediada, tornando-me uma credora majoritária do proprietário do prédio. Não foi difícil. O antigo proprietário estava financeiramente exausto e queria vender rápido. Paguei à vista e me tornei a nova senhoria. Depois disso, através do Porto Futuro Empreendimentos Litada, ofereci uma série de contratos de construção lucrativos para concorrentes, as propostas que de outra forma teriam ido para a antiga empresa de Rafael. Lentamente, metodicamente,
cortei todas as chances de ele retornar à indústria com um emprego estável. Assinei um contrato de locação principal de 10 anos, com opção de compra do prédio onde Bruna costumava trabalhar. Quando ela tentou voltar para implorar pelo cargo, o que a esperava era um novo conselho de administração e novas políticas convenientemente desfavoráveis para funcionários que haviam se demitido abruptamente como ela. Tudo estava correndo de acordo com o plano. Faltava apenas a revelação. Uma noite, enquanto jantava sozinha na cobertura da Torre Vista Alta, decidi plantar uma semente de dúvida para que eles viessem até mim. Contratei um ator para interpretar um antigo amigo de Roberto. A tarefa era clara. Encontre Rafael em público e solte. Fiquei sabendo que Lúcia está morando em uma cobertura agora. Como ela tem dinheiro para isso? O plano funcionou como um relógio. O ator encontrou Rafael em um posto de gasolina e entregou as falas exatas. Naquela noite, Rafael chegou em casa com 1000 perguntas, claramente começando a suspeitar que havia julgado mal a mãe. Não pode ser. A mãe não tem dinheiro para uma cobertura, ele disse a Bruna, segundo relatos da minha rede. Mas a semente da dúvida tinha brotado. Poucos dias depois, eu os vi cavando informações sobre mim, perguntando aos vizinhos, ligando para antigos conhecidos, até contratando alguém para rastrear onde eu morava. Quando confirmaram que eu realmente morava em um dos prédios mais caros de São Paulo, Bruna praticamente se escondeu em casa por 3 dias para processar a informação. Rafael estava perdido, confuso, como se o mundo inteiro tivesse virado de cabeça para baixo. E era exatamente isso que tinha acontecido. A mulher que eles jogaram fora como lixo estava vivendo uma vida melhor do que eles jamais poderiam sonhar. O fardo que eles expulsaram agora detinha poder e recursos muito além do que eles poderiam juntar em uma vida. E o belo de tudo era que eles não sabiam que o pesadelo financeiro havia sido arquitetado pela mesma mulher que eles traíram. Agora era só uma questão de esperar. Eu sabia que eles viriam. Desespero, curiosidade e ganância os levariam direto à minha porta. E a ligação veio exatamente como previsto. Na manhã de terça-feira, eu estava tomando café da manhã na sacada, vendo a cidade despertar sob meus pés, quando o telefone tocou com um número que reconheci instantaneamente. Rafael. Deixei tocar 4 vezes antes de atender. Eu tinha que parecer surpresa, como se não estivesse esperando aquela ligação por semanas. Alô? Mãe? Sou eu, Rafael. A voz dele estava diferente, menor, mais trêmula. Nada da arrogância do dia em que ele me expulsou. Rafael, como você conseguiu meu número? Perguntei, fingindo confusão. Não foi fácil te encontrar. Mãe, a gente precisa conversar. Ah, agora você precisa conversar. Engraçado, há alguns meses, você disse que eu era um peso morto e não queria nada comigo. A linha ficou em silêncio, apenas sua respiração pesada. Mãe, as coisas estão uma bagunça. Bruna está grávida de 8 meses e eu perdi o emprego. Soubemos que você tem uma cobertura. Finalmente, o verdadeiro motivo. Não amor de família, não remorso genuíno, apenas necessidade financeira disfarçada de reconciliação. Uma cobertura. Quem te disse isso? Um amigo do pai disse que te viu. Quando saí da antiga casa eu não tinha nada. As coisas mudam, filho. A pessoa que você mais despreza pode ser a que está cheia de surpresas. Você pode nos contar o que aconteceu? Bruna e eu estamos realmente em apuros. Talvez pudéssemos te visitar e conversar. A audácia me fez parar. Depois de me humilhar, me expulsar, ignorar todas as ligações por meses, agora eles queriam conversar porque sabiam que eu tinha dinheiro. Visitar, mãe. Você tem certeza? A última vez que nos encontramos, você me chamou de velha amargurada. Mãe, a gente estava muito estressado na época. Não era o que queríamos dizer. Mentira. Eles queriam dizer cada palavra cortante naquele dia. Tudo bem, eu disse. Amanhã à tarde, vocês 2 podem vir. Mas uma condição. Nada de mentiras. Se vierem aqui, contem toda a verdade sobre o que fizeram. Sim, mãe, eu prometo.
Outra promessa vazia. Mas desta vez, todas as cartas estavam na minha mão. Eu lhes dei o endereço e disse para subirem até o 42º andar. Depois de desligar, sentei na sacada e roteirizei cada detalhe. A mensagem tinha que ser cristalina. A mulher outrora desprezada agora detinha todo o poder. Contratei um serviço de buffet para preparar um almoço elegante, não chamativo, mas refinado o suficiente para mostrar que minha vida tinha mudado completamente. Salmão, saladas gourmet, um vinho importado de safra especial, sobremesas delicadas, o tipo de banquete que Bruna sonhava em oferecer, mas nunca poderia pagar. Verifiquei cada canto do interior. Flores frescas em cada cômodo, almofadas perfeitamente colocadas, a arte iluminada no ponto certo. Cada detalhe dizia que eu tinha vencido enquanto eles estavam afundando. O mais importante era a minha aparência. Fui ao salão mais sofisticado da cidade. Manicure, pedicure, facial, cabelo. Comprei um novo vestido bege, elegante, não exibido, sapatos de designer, joias minimalistas, mas caras. No espelho, estava alguém completamente diferente da mulher que outrora deixou aquela casa em lágrimas. Na noite anterior ao encontro, liguei para o Dr. Alencar. Eles estão vindo amanhã. Quero o arquivo da hipoteca e as propriedades que comprei perto da área deles prontos. A senhora planeja revelar que é a credora deles? Ainda não. Quero medir o nível de desespero primeiro, mas deixe toda a papelada sobre a mesa. Naquela noite, não perdi o sono de preocupação, mas de antecipação. Eu tinha imaginado este momento por meses, quando eles entenderiam completamente o preço da traição. Na manhã seguinte, acordei cedo para fazer uma última varredura na cobertura. Música clássica suave, alguns livros de investimento colocados artisticamente na mesa de vidro, o laptop aberto em um gráfico de portfólio. Exatamente às 14 horas, a recepção ligou. Senhora Lúcia, há um casal aqui alegando ser seu filho e nora. Deixe-os subir. Fiquei de pé diante da parede de vidro da sala de estar, de costas para a porta. Olhando para a cidade que se estendia ao infinito, eu queria que a primeira coisa que vissem fosse a escala daquela vista. O elevador privativo abriu, passos lentos e hesitantes no piso de mármore. A campainha. Entrem. Está destrancado, eu disse sem me virar. Eles entraram e ficaram paralisados. O silêncio pressionou. Eu podia sentir o choque, o espanto, a confusão deles. Então eu me virei. Rafael estava na soleira, de boca aberta, os olhos vagando pela sala como se tivesse aterrissado em outro planeta, vestindo jeans velhos e uma camisa amassada. Bruna mantinha a mão na barriga de grávida, os olhos grudados na parede de vidro, olhando para São Paulo, a cidade onde agora eu era a que estava por cima. Rafael parecia visivelmente desgastado. Olheiras profundas, barba de vários dias. Ele não era mais o homem arrogante que me expulsara. Apenas uma sombra destruída de si mesmo. Bruna estava ao lado dele, grávida de 9 meses, com o rosto atordoado. O vestido de gestante amarelo parecia barato e desbotado. Nada da mulher elegante de antes. Os sapatos estavam gastos, o cabelo frisado, a pele com a palidez cinzenta de alguém esmagado pelo estresse. Olá, Rafael. Olá, Bruna. Mantive a voz calma. Bem-vindos à minha casa. Mãe. Isso. Como isso é possível? A voz de Rafael falhou, os olhos ainda passeando pela arte, os móveis de designer, os acabamentos luxuosos. Como é possível? Tudo isso, este apartamento, esta vida. Bruna permaneceu em silêncio. Mas eu vi lágrimas subindo. Não lágrimas de alegria por me ver novamente. Lágrimas de perceber o que haviam perdido quando me trataram como lixo. Sentem-se. Gesticulei levemente para o sofá de couro italiano. Temos muito o que discutir. Eles se sentaram como robôs, ainda atordoados. O contraste era perfeito. Eles, quebrados e desesperados, sentados no meu palácio, algo que nunca alcançariam. Posso lhes servir algo?
Perguntei com a cortesia gelada de uma anfitriã perfeita. Água mineral francesa? Um vinho importado de safra especial que acabei de buscar? Ou café especial em grãos inteiros? Eu nomeei deliberadamente coisas caras para que eles ouvissem com seus próprios ouvidos o meu padrão de vida atual. Água. Água está bom, Bruna sussurrou, enxugando as lágrimas. Rafael não conseguia falar, ainda atordoado como se tivesse visto um fantasma. Entrei na cozinha de aço inoxidável e servi água em copos de cristal. Enquanto isso, eles sussurravam. Como ela conseguiu tudo isso? Eu não sei. Quando ela saiu de casa, não conseguia nem pagar um hotel decente. Rafael, você sabia que seu pai tinha dinheiro guardado? Não, o pai nunca disse uma palavra. A gente vivia do salário dele. Só isso. Trouxe as bebidas de volta, sentei-me na poltrona individual em frente a eles, cruzando as pernas. A postura importa. Eu tinha o assento único de controle. Eles estavam encolhidos juntos em um sofá, pequenos e desconfortáveis. Tudo bem, eu disse devagar. Vocês disseram que queriam conversar, estou ouvindo. Rafael limpou a garganta, tentando recuperar a compostura. Mãe, primeiro, pedimos desculpas pela forma como te tratamos. Estávamos tão estressados. A gravidez, os gastos. Estressados? Eu o interrompi. Suave, mas cortante. Essa é a sua razão para expulsar sua própria mãe de casa depois de 45 anos de casamento? Não é uma razão, mas a verdade. Os hormônios da gravidez da Bruna. Eu estava sob pressão no trabalho. Rafael, usei o mesmo tom que costumava usar para ensinar um menino de 5 anos. Não minta. Você não me expulsou porque estava estressado. Você me expulsou porque achava que eu era uma velha inútil, sem nada que pudessem explorar. Bruna finalmente falou. A voz dela rachou. Lúcia, eu não queria dizer aquelas coisas horríveis que eu disse. Eu estava com medo por causa do bebê, do dinheiro, de tudo. Que coisas horríveis, Bruna. Seja específica. Eu me lembro de cada palavra. Ela ficou ainda mais pálida. Eu disse que você era um peso morto, que o Roberto também sabia, mas não tinha coragem de dizer, que meu filho precisava de um lar estável e não das lamentações de uma velha amargurada. Bom, pelo menos agora você está sendo honesta. Levantei-me, caminhei até a parede de vidro e virei as costas. No reflexo, os dois, exaustos, estavam sentados na ponta do sofá como se estivessem esperando para serem chamados em um tribunal. Sabem o que é mais interessante? Eu não olhei para trás. Vocês erraram o cálculo. Vocês acharam que sabiam toda a minha história, que sabiam exatamente o valor de Lúcia, a viúva. Acontece que vocês nunca souberam quem eu sou. Mãe, você pode explicar? De onde veio o dinheiro? Rafael perguntou. Não tão rápido. Virei-me e encontrei seus olhos. Você quer saber porque realmente quer entender. Ou para calcular o quanto pode espremer agora que descobriu que sua mãe é rica? Não, não é isso. Então, por que esperar 6 meses para ligar? Por que não me procurar quando eu estava morando em um motel caindo aos pedaços, comendo uma refeição por dia, deitada numa cama cheia de percevejos? Rafael baixou a cabeça. Ele não tinha resposta. Eu vou lhes contar uma história, eu disse, circulando atrás deles enquanto falava. Há 2 anos, quando o pai de vocês morreu, eu era exatamente a mulher que vocês pensavam. Uma viúva sem recursos, dependente da família, sem opções. Eu estava vulnerável, sozinha e precisava de amor. Parei na frente de Bruna. Mas quando vocês dois me traíram, me jogaram fora como lixo, tudo mudou. Eu tive que aprender a ser um tipo diferente de mulher. Sem Roberto, sem vocês, sem ninguém. Eu descobri isso. Roberto, o marido que eu amava, me protegeu a vida toda de maneiras que eu nunca soube. Ele investiu, comprou imóveis, traçou um plano para o meu futuro sem que eu soubesse. Rafael levantou a cabeça. O pai tinha dinheiro guardado? Seu pai deixou uma fortuna, Rafael.
Uma fortuna que agora me pertence, e vocês poderiam ter compartilhado, se fossem o tipo de pessoa que merecesse uma herança. Bruna desabou em lágrimas. Lúcia, nós não sabíamos. Se soubéssemos que Roberto tinha deixado dinheiro. Então vocês teriam se comportado de forma diferente? Me demonstrado respeito apenas porque eu tinha dinheiro? É isso que você quer dizer, Bruna? Eu não sei. Estou tão confusa. Deixe-me deixar claro. Vocês me trataram mal porque acharam que não haveria consequências. Vocês me expulsaram porque presumiram que eu não tinha poder para me defender. Vocês me humilharam porque acreditaram que eu era fraca. Sentei-me novamente, desta vez mais perto. Mas acontece que vocês estavam errados sobre tudo. Rafael reuniu coragem para fazer a pergunta que o estava queimando. Mãe, quanto dinheiro você tem? Eu sorri sem calor. Você realmente quer saber? Inclinei a cabeça. Eu tenho dinheiro suficiente para comprar o prédio onde vocês moram. Aliás, se eu quiser, posso comprar o quarteirão inteiro. Eles ficaram em silêncio. Também tenho dinheiro suficiente para mandar o filho de Bruna para qualquer universidade de primeira linha, ou para garantir que ele não receba um único centavo de mim. Eu tenho o poder de mudar a vida de vocês para melhor, ou varrê-la para o lixo. Bruna segurou a barriga como se o bebê pudesse ouvir. E sabem mais o que eu tenho, Rafael? Uma rede. Eu construí ao longo de meses. Eu conheço os diretores das maiores construtoras da cidade. Eu conheço os chefes de RH, as pessoas que decidem quem consegue um emprego e quem não consegue. Rafael empalideceu. Mãe, o que você está dizendo? Estou dizendo que o poder que vocês pensaram que tinham sobre mim, agora eu tenho sobre vocês. E ainda estou considerando o que fazer com ele. Levantei-me e caminhei em direção à cozinha. Enquanto eu penso, por que vocês não me contam sobre a situação financeira atual? Os rumores. Quem te contou? Rafael forçou a voz. Nesta cidade, Rafael, quando você tem dinheiro e conexões, a informação chega até você. Eu sei que você perdeu o emprego. Eu sei que Bruna vendeu o carro. Eu sei que vocês estão atrasados no financiamento da casa. Bruna desmoronou. Nós não sabemos o que fazer. O bebê nasce em 1 mês, sem dinheiro. Eles estão prestes a executar a hipoteca. Não temos para onde ir. Parece sombrio, eu disse uniformemente. Vocês devem se sentir muito vulneráveis, muito desesperados, muito sozinhos. Eu os deixei absorver cada palavra. Exatamente o sentimento que eu tive quando me expulsaram. O silêncio se intensificou. Bruna soluçava, agarrada à barriga. Rafael segurava a cabeça, finalmente compreendendo a escala do que haviam feito e o preço a pagar. Fiquei junto à parede de vidro, observando-os desmoronar lentamente, exatamente como eu havia planejado. Mas uma pequena parte de mim ficou surpresa com o quanto eu estava gostando. Por favor, Bruna soluçou. Lúcia, por favor. Sabemos que te machucamos. Sabemos que fomos horríveis, mas o bebê, seu neto, não fez nada de errado. Lá estava ele, o último recurso. Usar o filho como escudo emocional. Previsível, mas eficaz. Por um momento senti meu coração amolecer. Meu neto? Perguntei suavemente. O que faz você ter tanta certeza de que eu quero ter algo a ver com ele? Afinal, foi você quem disse que o bebê precisa de um lar estável, e não das lamentações de uma velha amargurada. Eu estava errada. Entrei em pânico e disse coisas terríveis. Agora eu entendo. O bebê precisa da avó. O bebê precisa saber que você é uma mulher extraordinária. Extraordinária? Arqueei uma sobrancelha. Interessante. 6 meses atrás, eu era apenas um peso morto inútil. Rafael levantou os olhos. Mãe, sabemos que não merecemos perdão. Fomos cruéis e injustos com você, mas estamos desesperados. Realmente não sabemos o que fazer. Estou ouvindo, eu disse, querendo ver até onde ele estava disposto a se humilhar. Estou desempregado há 2 meses. Candidatei-me em todos os lugares,
Mas ninguém me contrata. É como se eu estivesse na lista negra. Bruna tentou encontrar trabalho. Mas ninguém quer contratar uma mulher grávida de 8 meses. Estamos com 3 pagamentos atrasados no financiamento. O banco enviou um aviso de execução hipotecária. Em 2 semanas eles vão tomar a casa. A casa que costumava ser minha, acrescentei gentilmente. Rafael engoliu em seco. Sim, a casa que costumava ser sua, onde éramos felizes quando ainda éramos uma família. Quando éramos? Repeti. Então, não somos mais agora. Eu não sei mais o que somos, mãe. Deslizei minha cadeira para mais perto da mesa de vidro, em frente a eles. Perto o suficiente para ver cada linha de desespero em seus rostos. Deixe-me ser clara sobre o que somos. Estranhos. Vocês tornaram isso real quando decidiram que eu não tinha valor. Mas há algo mais importante. Vocês precisam de algo de mim, e eu tenho o poder de dar ou não. Esse é o nosso relacionamento familiar atual. O que você quer de nós? A voz de Rafael estava rouca. Pergunta errada. A certa é: o que vocês estão dispostos a trocar para obter minha ajuda? Eles se entreolharam confusos. Em resumo, quando acharam que eu não tinha nada, vocês me trataram como lixo. Agora que descobriram que eu tenho valor, vocês vêm pedir ajuda. Então, o que exatamente vocês estão colocando na mesa? Somos sua família, seu filho e nora, Bruna sussurrou. Não, eu disse com firmeza. Vocês perderam o direito de usar o cartão da família no dia em que me expulsaram. Se querem minha ajuda, terão que merecê-la. Como a merecemos? Rafael perguntou. Levantei-me e o circulei lentamente, como um advogado interrogando testemunhas. De agora em diante, vocês não são mais parentes que cometeram um erro. Vocês são devedores que traíram sua credora. Essa diferença importa. O que temos que fazer para provar que entendemos? Rafael insistiu. Amanhã, antes de virem para cá, vocês visitarão todos que estavam lá no dia em que me expulsaram. Contem a verdade exata e peçam desculpas em meu nome. Digam: viemos pedir desculpas a Lúcia porque a tratamos injustamente e queremos que todo o bairro saiba que admitimos que estávamos errados. Rafael engoliu em seco. Todos? Todos os vizinhos? Todos, especialmente os vizinhos. Eu quero que todo o quarteirão saiba que o novo proprietário desta área admite um grave erro de julgamento. Sorri pela primeira vez durante a reunião. Ah, e eu não mencionei. Eu comprei 4 unidades no quarteirão onde vocês moram. Aquela área está em ascensão rápida, um investimento inteligente, o que significa que, de agora em diante, todo o seu bairro é inquilino meu, e todos saberão por que vocês perderam a casa. Bruna segurou a barriga enquanto uma contração a atingia. Você está bem? Meu instinto maternal se acendeu. Eu só estou estressada. O bebê chuta forte quando estou ansiosa. Pela primeira vez em toda a noite, minha expressão se suavizou. Não importa o que decidam, quando for a hora de dar à luz, eu estarei lá se precisarem de mim. O bebê é meu neto. Não vou descontar minha raiva em alguém inocente. Rafael cobriu o rosto. Mãe, como nossa família chegou a este ponto? Por que vocês escolheram o dinheiro em vez do amor? Porque acharam que podiam tratar alguém mal sem pagar um preço. Há alguma maneira de consertar? Possivelmente. Mas consertar leva tempo, esforço real e mudança real em quem vocês são. Sentei-me de frente para eles novamente. Vocês têm até amanhã à noite. Ou aceitam todas as minhas condições, ou enfrentam as consequências por conta própria. Se aceitarmos, as coisas voltarão a ser como eram? Nunca. Mas podemos construir algo novo, baseado no respeito, e não em suposições sobre quem tem o poder sobre quem. Eles se levantaram lentamente. Bruna precisava do apoio de Rafael. Obrigada por nos dar uma chance, ela murmurou. Não me agradeça ainda. Prove que merecem. Eu os acompanhei até a porta da cobertura. Mais uma coisa. Quando voltarem amanhã, tragam uma carta escrita à mão, uma de cada,
explicando o que aprenderam com isso e como planejam mudar. A caligrafia carrega peso. Preciso ver que vocês entenderam a gravidade. Eles saíram em silêncio, carregando o peso de tudo o que acabavam de aprender. Fechei a porta e fiquei na sala, o luxo ao redor, mas com um estranho eco vazio no meu peito. Eu tinha vencido. Eu tinha poder. Eu tinha a justiça que buscava. Mas, pela primeira vez em meses, perguntei a mim mesma se a vitória era tão doce quanto eu imaginava. Aquela noite foi a mais longa. Fiquei sentada na sacada, observando as luzes de São Paulo piscarem como estrelas cadentes, revivendo cada palavra que eu havia dito. Pela primeira vez desde que lancei meu plano de resposta, senti um lampejo de dúvida. Eu fui longe demais. Isso é justiça ou crueldade vestindo a máscara da justiça? Mas toda vez que eu amolecia, eu me lembrava das palavras exatas de Bruna. O bebê precisa de um lar estável, e não das lamentações de uma velha amargurada. Eu me lembrava do sorriso cruel quando eles me empurraram para fora de casa. Lembrei-me dos meses de fome e humilhação. Não, eu não fui longe demais. Eu fui exatamente onde precisava ir. Na manhã seguinte, os relatórios da minha rede naquele bairro chegaram. Rafael e Bruna começaram a bater nas portas ao amanhecer, pedindo desculpas publicamente, como eu exigi. Dona Célia, minha antiga vizinha, me ligou. Lúcia, você não vai acreditar. Seu filho e sua nora vieram aqui em casa, chorando, pedindo desculpas em seu nome. Ele me contou tudo. Como te expulsaram. O quão mal te trataram. Como eles perceberam que a ganância os fez perder o melhor. O que eu disse? Eu disse que sempre soube que eles eram ingratos. Uma mulher como você, que sacrificou a vida inteira, merece respeito, não traição. Eu disse a eles para aprenderem a lição. Mensagens semelhantes chegavam o dia todo. Em todas as casas, Rafael e Bruna recontaram a história, desculpando-se publicamente por me tratar de forma injusta. Ao meio-dia, o quarteirão inteiro sabia a verdade e sabia quem estava certo. À tarde, eu me preparei para o encontro final. Um tailleur cinza, elegante, mas autoritário. Este não era um encontro casual de família, mas uma negociação onde eu detinha todo o poder. Eu tinha prontos os papéis de cancelamento de dívida, um contrato de emprego para Rafael, uma lista de apartamentos para onde eles poderiam se mudar e os termos do novo acordo familiar. Bem na hora, a campainha tocou. Eles pareciam diferentes, menores, mais humildes e mais genuínos do que eu jamais tinha visto. Boa noite, eu disse, neutra. Trouxeram tudo o que pedi? Sim. Rafael me entregou as cartas manuscritas. Fomos pedir desculpas em todas as casas e escrevemos as cartas. Eles se sentaram na beirada do sofá, postura de quem espera instruções. Não mais de quem vem exigir. Abri a carta de Rafael primeiro. Querida mãe, nestes últimos dias, olhei com atenção para o homem em que me tornei, e tenho vergonha. Eu te expulsei da sua própria casa porque achei que tinha o direito. Eu te tratei como lixo porque pensei que você não tinha valor além do que poderia me dar. Agi como uma criança egoísta, não o homem que você criou com todo o seu amor. Eu aprendi que o respeito não se baseia nos benefícios que você obtém, mas em reconhecer a dignidade humana do outro. Prometo ser um pai melhor para meu filho do que fui um filho para você. Rafael. Curta, mas honesta. Eu podia sentir que as palavras vinham do coração, não apenas do desespero. Abri a carta de Bruna. Querida Lúcia, eu não tenho desculpa. Usei palavras como armas para te machucar. Durante os meses em que minha vida desmoronou, finalmente entendi o que significa ser frágil, ter medo, depender da bondade dos outros. Exatamente o que você sentiu quando te expulsamos. Exceto que você não tinha feito nada para merecer. Quero que meu filho cresça conhecendo a avó, só se você escolher perdoar. Não porque eu tenha o direito de exigir, mas porque espero ser digna dessa chance. Bruna. Coloquei as duas cartas de lado e fiquei em silêncio por um longo momento.
Tudo bem, eu disse. Vocês pediram desculpas publicamente, e as cartas mostram alguma compreensão. Estão prontos para ouvir os termos finais? Peguei a pasta. Ponto 1. Quitação de toda a dívida de 10.000 a zero da hipoteca em atraso. A casa está livre de dívidas. Eles ficaram atônitos. É sério? Mas não comemorem ainda. Há condições. A casa será colocada em um fundo para o meu neto. Vocês dois podem morar lá até ele completar 18 anos. Depois disso, ele decide o destino da propriedade. Entendido. Ponto 2. Rafael começa a trabalhar na próxima segunda-feira na Construtora Horizonte, uma empresa respeitada em São Paulo. Salário inicial: R$ 12.000, 0 zeros por mês. Isso é mais que o dobro do meu salário antigo. Esse é o valor de um funcionário que é pontual, trabalha decentemente, além de uma recomendação que carrega peso real. Olhei Rafael diretamente nos olhos. Ponto 3. Durante o primeiro ano, eu sou sua supervisora silenciosa. Um único atraso, um ato de arrogância, um lampejo da presunção que você demonstrou à sua mãe, e você será demitido na hora, sem chance em qualquer grande construtora desta cidade. Claro? Claro. Rafael engoliu em seco. Ponto 4. Bruna receberá acompanhamento pré-natal completo em uma clínica de primeira linha, por minha conta. Bruna desabou em lágrimas, desta vez de alívio. Ponto 5. Quando meu neto nascer, eu estarei lá se vocês quiserem, e tenho o direito a visitas regulares. Não como um favor que vocês concedem, mas como um direito que eu conquistei como avó. Sim, claro, disseram os dois ao mesmo tempo. Fechei a pasta. Minha voz, firme. E lembrem-se bem, se rejeitarem os termos, ou tentarem barganhar, manipular, eu acionarei a execução hipotecária imediatamente. Vocês sairão de casa sem nada. E eu farei questão de que Rafael não consiga emprego neste setor em São Paulo. Rafael sussurrou. Nós entendemos. Bom, preciso ter certeza de que vocês realmente entendem. Respirei fundo, olhando para eles. Agora sentem-se, assinem aqui e comecem de novo, do jeito certo. Ponto 6. De agora em diante, toda grande decisão familiar, mudança, empregos, educação do filho, deve ser discutida comigo primeiro. Bruna hesitou. Isso não é um pouco controlador? Desde o dia em que vocês provaram que não sabiam colocar o bem-estar de todos em primeiro lugar, perderam a autonomia absoluta nesta família. Rafael assentiu. Você tem razão, mãe. Ponto 7. E o ponto final. Uma vez por mês, pelos próximos 5 anos, vocês dois virão jantar comigo. Não para fingir que somos uma família normal, mas para manter a comunicação aberta e para eu confirmar que estão cumprindo a parte de vocês no acordo. Fui até a parede de vidro pela última vez. Estes termos não são negociáveis. Ou aceitam todos, ou rejeitam todos. Sem meio termo. Nós aceitamos. Disseram juntos. Certos. Uma vez que assinarem, não há como voltar atrás. Absolutamente. Rafael confirmou. Passamos quase 1 hora assinando papéis, revendo detalhes, fixando prazos. Quando terminamos, pela primeira vez em meses, nós 3 estávamos sentados na mesma sala sem hostilidade aberta. Bruna guardou os documentos na bolsa. Depois hesitou. Posso perguntar uma coisa? Estou ouvindo. Algum dia você realmente nos perdoará? Ou seremos sempre apenas uma obrigação na sua vida? A pergunta me fez parar. Por meses, eu planejei cada passo até hoje, mas nunca pensei de fato no depois. Honestamente, Bruna, eu não sei ainda. O perdão não pode ser colocado em um cronograma. Ele cresce com o tempo. Se as ações provarem que ele é merecido, se trabalharmos de verdade para mudar, talvez com o tempo possamos construir algo novo. Não o relacionamento antigo, porque ele morreu no dia em que vocês me expulsaram, mas algo diferente, mais honesto, melhor. Pela primeira vez, eu sorri com calor genuíno. Talvez me perguntem de novo em 5 anos. Naquela noite, quando eles se foram, fiquei sozinha na cobertura.
na quietude das paredes de mármore e do céu de São Paulo além. Mas por dentro, havia uma sensação que eu não conhecia há muito tempo. Paz. Eu não recuperei a antiga família. Aquela família se foi para sempre. Mas eu tinha algo mais precioso: respeito, franqueza e a possibilidade de um futuro construído em terreno sólido, em vez de ilusões frágeis. Alguns meses depois, quando meu neto nasceu, eu estava lá. E quando o bebê foi colocado em meus braços pela primeira vez, eu entendi que tudo valeu a pena. Não pela vingança, mas pela chance de recomeçar. Quando a porta se fechou, Lúcia não escolheu a vingança por si mesma. Ela escolheu limites, e depois escolheu a compaixão. A história de hoje nos lembra que a família não é medida por sangue ou promessas, mas por respeito, honestidade e responsabilidade. O perdão não apaga os erros da noite para o dia. É uma longa estrada onde cada um deve carregar sua parte da mudança. A justiça nos ajuda a ficar de pé. A compaixão nos ajuda a seguir em frente. E só juntas as feridas têm a chance de sarar. O que você pensa? Se fosse Lúcia, que condições você colocaria para proteger seu coração, mas ainda assim deixar a porta aberta para um novo começo? Como o equilíbrio entre limites e amor deve ser encontrado em uma família ferida? Compartilhe sua perspectiva nos comentários. Sua história pode ajudar alguém a encontrar o caminho de casa. Se essas histórias ressoam com você, permaneça no canal para que possamos continuar ouvindo, aprendendo e crescendo juntos a cada próximo capítulo. Até a próxima!